É, pessoal, saiu a nova animação da DC, a adaptação do quadrinho Watchmen, a primeira parte. E considerando que é uma adaptação de um dos maiores quadrinhos que a DC já publicou, é realmente inacreditável o quão pouco a própria DC divulgou essa animação. Mas desde o primeiro minuto que saiu o trailer dessa animação, e a gente viu que era uma animação em 3D, dava pra ver de cara que o orçamento que eles tinham era realmente muito baixo. E o histórico recente das animações, dos longas animados da DC, é muito ruim. Acabamos de ter 3 partes de Crise nas Infinitas Terras que a gente quer esquecer. Liga da Justiça Warworld, Lanterna Verde Beware My Power, e esse histórico acabou contaminando, inevitavelmente, a animação de Watchmen. Eu mesmo aqui, eu vi o trailer da animação de Watchmen e eu não achei grande coisa. Simplesmente porque a gente estava vendo recriações dos painéis um por um dentro dessa animação que me parece totalmente sem graça. Até porque a gente está falando de Watchmen, a gente não pode querer tratar o Watchmen de qualquer jeito. Ah, vamos fazer uma animação qualquer aí, nota 7, e entrega pra galera que vai ser o suficiente. Não é só uma franquia de super-herói que os bonequinhos estão se debatendo ali pra fazer vender e entregar pro público. É mais do que isso. Ou melhor, deveria ser, né? Porque a gente conhece a DC, a gente sabe como é que funciona isso, vão fazer filme de Watchmen, porque vão fazer filme de Watchmen. Vai dar dinheiro, é fácil de fazer e é isso aí. Dito tudo isso, essa animação de Watchmen é uma animação boa. É disparado o melhor longa animado da DC desse ano e talvez até do ano passado também. A verdade é que a gente está falando de uma animação que realmente adapta bem o quadrinho. E isso inclui tanto a parte do texto, que é muito difícil de adaptar o texto do Alan Moore, quanto a parte da estética, da vibe da animação. E entre todas essas coisas que eu estava esperando dessa animação, eu não esperava uma boa direção. E foi o que essa animação entregou principalmente, que sabe de todos os pontos positivos que a HQ tem, a influência que ela teve nos anos 80, a diagramação do quadrinho, as genialidades de transição que o próprio quadrinho tinha, a brincadeira com o conto do cargueiro, mesclando com a história principal, fazendo paralelo com os próprios personagens, com Ozymandias. O clima iminente do fim por causa da Guerra Fria, o medo que as pessoas tinham de morrer, o Rorschach que se acha o alto da moralidade e que ainda assim compactua com algumas coisas que o comediante fez, mostrando o quanto que imoral é esse personagem. Essa animação pegou ali os 5 primeiros quadrinhos do Watchmen e adaptou muito bem. Na verdade, eu fiquei completamente surpreendido, até mesmo nos pequenos detalhes. No início do quadrinho, quando tem a morte lá do comediante, tem uma sequência de painel que vai dando uma espécie de zoom out da cena, que a gente começa do chão, da onde o comediante caiu, e vamos subindo até o quarto dele lá no topo do prédio. A direção já é muito eficiente de manter a cena ali e mostrar o quão alto ele caiu. Porque quando a gente chega no topo do prédio, aí o detetive vai falar que foi uma queda em tanto, você concorda com ele, porque de fato é uma queda em tanto. A gente acabou de ver de baixo para cima o quanto que é alto aquilo dali. No quadrinho do Alan Moore, do Dave Gibbons, tá claro, num outro nível, porque a gente tá falando de uma HQ, Graphic Novel dos anos 80, que foi revolucionária. Nem todo mundo usava essa linguagem naquela época. E foi uma coisa chocante. Mas aqui nessa animação, a gente tá vendo alguém que leu o quadrinho, leu a diagramação, o trabalho da diagramação, o trabalho da ilustração, e fez um esforço narrativo, de direção, de fotografia, para colocar isso no filme. Então, assim, ó, aquela coisa que a gente estava falando no início do vídeo, vão fazer o Watchmen e a animação de qualquer jeito, tem pouco orçamento, não vai ficar tão bom, já cai por terra. Não estão fazendo de qualquer jeito. Tem um esforço de produção criativo de fato ali para que você seja imerso nesse ambiente de apocalipse, pré-apocalipse que pode acontecer no mundo de Watchmen. A direção, o pessoal de storyboard, o pessoal responsável pela animação em si, tem total consciência do que está fazendo. E a gente está falando da direção de Brandon Vietti, não é qualquer pessoa. Esse é o cara que fez Batman contra Capuz Vermelho, que todo mundo concorda é uma das melhores animações que o Batman já teve. E aquela animação tem uma vibe muito própria. Lembram lá daquele encerramento com o Robin, é o melhor dia da minha vida? E aí termina daquela forma melancólica, que você fica, caraca, o Robin, que coisa trágica essa história. É óbvio que o Brandon Vietti não é só o único responsável pelo sucesso daquela animação,
mas ele era um dos principais atores envolvidos no processo de criação. E aqui, tipo, 13, 14 anos depois, ele ainda mostra que tem muito talento para entender um outro quadrinho que ele tem que adaptar e pegar a vibe de Watchmen. Cada plano tem algum tipo de informação que é importante para contar a história de Watchmen, tal qual o quadrinho também tinha. Como aquelas histórias em texto no final da HQ eram realmente muito importantes para você entender aquele contexto de universo. E aqui eles estão usando mais ou menos a mesma ideia e preenchendo os backgrounds com informações que são importantes, e especialmente em informações envolvendo a Guerra Fria. Com a Rússia invadiu o Afeganistão ou não. Essa história que é contada ao longo da HQ do Watchmen, mas que não é a história principal, mas que cria o clima necessário para que se execute o plano final dos Ozymandias, ela é fundamental para que você compre o que ele está fazendo. Mas para você comprar o que ele está fazendo, você tem que comprar o clima de tensão e de medo. E isso, na HQ original, é feita com os personagens humanos, que você vai acompanhando aqui ou acolá. E nessa animação, eles usam através dos jornais. Ou da banca do jornal, que a gente vê o cartaz de uma pessoa desaparecida, que é um roteirista e que está intimamente ligado com o plano final do Ozymandias. Essa, para mim, é a parte mais difícil de adaptar do quadrinho. Adaptar a parte da história principal, o Rorschach investigando o comediante, o flashback, essa parte eu acho fácil de fazer. Só que o Watchmen, ele não é 10 de 10 só por causa do Dr. Manhattan, do Rorschach, do Ozymandias, do Coruja. Ele é o conjunto de fatores, o clima, a estética, a vibe, a narrativa, o conto do cargueiro também, que eu nem gosto tanto assim, mas o conto cargueiro é importante. E tudo isso dentro de uma linguagem totalmente de HQ, cria a atmosfera de Watchmen. E aqui nessa animação, a gente está vendo exatamente a mesma ideia. E, surpreendentemente, eles estão até mudando algumas coisas da HQ original. Só que são coisas tão pontuais e bem colocadas que, olha, eu até aceito essas mudanças. Não vou dizer, obviamente, que é melhor que a do quadrinho, mas eu vejo que são mudanças importantes para a questão do ritmo dessa história. Basicamente, a grande mudança que essa animação tem são os flashbacks, que ao invés de acontecerem durante o enterro lá do comediante, acontecem quando os personagens ficam sabendo que o comediante morreu. É uma mudança insignificante? É, mas dentro do ritmo da história, do jeito que você vai fazendo as transições, é uma mudança que tem um impacto bem grande e que, na minha opinião, acabou sendo muito positiva. Primeiro porque é uma forma da animação de mostrar o seu cartão de visita e dizendo assim, ó, a gente vai adaptar o quadrinho, a gente vai ser bem fiel, mas a gente vai ter que mudar algumas coisas. Então esse flashback do Coruja não vai ser exatamente no mesmo lugar, tá? Ele vai ser aqui um pouco antes. Mas a gente não tá provocando esse flashback de qualquer jeito, aleatoriamente. Não, tem todo um motivo, um gatilho que desperta a memória do Coruja para ele ter aquela memória. O mesmo com o Dr. Manhattan, o mesmo com os Ozymandias. E até mesmo os pequenos diálogos que tem na HQ, que estão muito importantes, é por isso que você tem que ler a HQ prestando muita atenção, estão no filme. E a vantagem de estar num filme é que você pode pegar esse diálogo, que é um pequeno painel na HQ, e tentar elaborar um pouco mais ele. Um exemplo disso é quando o Rorschach encontra o Dr. Manhattan no início da animação. Sabe, que ele vai lá para avisar que o comediante morreu. E também porque ele sabe que o Dr. Manhattan pode ver o futuro, talvez ele pudesse ajudar a solucionar o caso. Mas bem, na HQ tem todo um diálogo que é um painel só, que o Rorschach meio que ele começa a defender o comediante na frente da Laurie. E bem, você sabe o que o comediante fez com a mãe da Laurie. Obviamente, a Espectral não gosta do que ela tá escutando. Ela odeia o comediante e ela tá vendo o Rorschach meio que dizendo que o comediante era um grande homem, que ele serviu o seu país, ele não tá implicado em falhas morais que aconteceram em, sei lá, 1940. Esse diálogo é extremamente importante pro Rorschach, porque a gente vê que o Rorschach é um cara com morais totalmente questionáveis. O cara defende o comediante que dentro da própria HQ é para ser o pior ser humano dessa história. E o Rorschach, ele admira o comediante pelo que fez. É um diálogo extremamente importante, que inclusive não tem na versão do filme do Snyder. O Rorschach é simplesmente transportado porque ele está incomodando o Dr. Manhattan. E não porque ele estava incomodando a Laurie. Esse tipo de coisa é fundamental para o personagem, e ele tá aqui. E isso tá no quadrinho, mas também é uma coisa que acontece em 2 painéis do quadrinho. Se você ler de qualquer jeito, sem pelo menos entender o que está acontecendo ali, de fato,
é uma coisa que vai passar despercebida. O Dr. Manhattan teletransportou o Rorschach, é isso que importa. Não, não é isso que importa. O que importa é o que o Rorschach quis dizer defendendo o comediante, mostrando o quanto que ele admira o comediante. Essa é a parte mais importante. E isso tem no filme, não é feito de qualquer jeito, eles dão um tempo pra cena respirar, porque essa é a vantagem da animação da HQ. A HQ tá estruturada com 9 painéis, tem todo um ritmo lá que o próprio Alan Moore dá. Não é um defeito da HQ. Mas quando você vai levar pra uma outra mídia, aí o trabalho é diferente. Essa é uma sequência de diálogos que tem que ter importância, então eles dão. E se destaca, fica mais evidente a construção do personagem Rorschach nessa cena. E esse é um dos pequenos exemplos, porque vai ter muitos exemplos ao longo da própria animação. Outra coisa que eu achei muito positiva dessa animação é a parte da edição dela. Tem vários match cuts que vão acontecendo ao longo da animação, que vai rimando com o que está acontecendo antes com o que está acontecendo depois. No Conto do Cargueiro, alguém come um pássaro, e aí corta pro Coruja e ele tá comendo um peito de frango. O tempo todo a animação tá olhando pro quadrinho, olhando como que eles fazem as coisas ali, e levando pra animação, da melhor forma possível que eles podem fazer. Agora, do jeito que eu também tô elogiando, pode até parecer que é a melhor animação da DC dos últimos 10 anos. Obviamente, não é a melhor animação de todos os tempos, e é nesse ponto que eu tenho que falar do grande calcanhar de Aquiles que essa animação tem, que é o próprio estilo da animação. Vamos comparar com o quadrinho, que é inevitável, é impossível não comparar com o quadrinho, ainda mais uma animação que quer adaptar tão fielmente o que acontece no quadrinho. A arte do Dave Gibbons, ela tem uma identidade, ela não é uma arte clean, é uma arte suja, é uma arte carregada. Aquelas cores ajudam a carregar ainda mais as tensões da história. E nessa animação, eles trabalham bem as cores. O amarelo, o contraste, isso eu acho que fica legal. Mas a animação, ela não é suja. Ela é a animação mais clean possível. E você olha pro Coruja, olha a feição dele, e você não vê esse cara que tá em crise de meia-idade, com nostalgia do passado quando ele era super-herói. Você não sente isso no rosto dele. E isso é fundamental pro personagem. Esse é o limite e é onde deveria acontecer a magia da animação. Você tem que olhar para um personagem, olhar para aquele traço, olhar para o jeito que eles estão animando, olhar para o enquadramento e tudo mais, e sentir a agonia do personagem. Sentir que quando o Rorschach aparece na casa do Coruja, ele fica feliz porque apareceu o Coruja, ele quer falar sobre o super-herói, ele sente nostalgia, embora ele queira se enganar dizendo que tá tudo bem. Não tá tudo bem, ele quer voltar a ser super-herói. Mas você não sente isso no rosto. Essa é uma coisa que até a versão do Snyder é superior, porque como você tem live action e aqueles atores são bons, isso dá mais nuance para a interpretação deles. Mas enfim, o ponto não é do Snyder. O ponto é que quando você tá fazendo uma animação, você tem que conseguir transformar esses personagens expressivos. O traço tem que comunicar alguma coisa. O background tem que comunicar alguma coisa. Eles fazem bem o trabalho de casa, digamos assim, de preencher com informações importantes para contextualizar esse mundo. Isso é bom, mas a rua de Nova York não é suja o suficiente para você comprar que a gente tá no iminente fim do mundo. Não é só a iminente bomba nuclear que pode chegar em Nova York. O Rorschach tem que caminhar em Nova York, ele tem que olhar para os lados, e ele, na opinião dele, tem que ver a degradação da cidade. Só mostrar umas pessoas com uma faquinha ali dizendo, somos do mal, não adianta. É pouco. A rua tem que ter vida. O Coruja janta com a Laurie e é o lugar menos interessante possível. Está sendo importante para mostrar que eles de fato têm afeto um pelo outro e que eles estão sedentos para voltar a serem super-heróis. A direção sabe que é isso que eles têm que transmitir, o roteiro sabe que é isso que tem que transmitir, mas infelizmente a animação não expressa isso. E isso, infelizmente, cai demais o potencial dessa animação. E aqui, obviamente, eu não vou culpar quem trabalhou na animação. Porque a gente sabe, tem um limite para tudo, do quanto que você consegue fazer com X de dinheiro. Se você tem X ao quíntuplo, você consegue fazer muito mais. Qual que foi o tempo para desenvolver essa animação? Foi grande? Foi pequeno? Olha, eu vou ser bem sincero, se eles tivessem dado um tratamento de filme, se eles tivessem dado mais dinheiro para eles, e isso vai para o cinema com um orçamento, sei lá, de 80 milhões de dólares, 60 milhões de dólares, essa animação ia ser espetacular. Seria, porque eles teriam tempo para colocar as pessoas, para colocar sujeira na rua, para dar textura, para os bonecos não ser mais travados na hora da luta também. É uma pena de verdade, porque a gente está falando de uma boa animação, um bom roteiro, uma boa direção
consegue colocar uma vibe muito boa da HQ do Watchmen, mas eles vão até o limite onde eles conseguem ir. E esse limite é travado por esse estilo de animação com esse orçamento. E tem uma outra alteração que essa eu não gostei, porque envolve alguns diálogos e termos que tem na HQ original. Eu não cheguei a reler a HQ para ter certeza absoluta, mas eu fiquei com a sensação que eles deram uma podada no uso de alguns termos. E aí eu, sinceramente, não sei o porquê que eles fizeram isso, mas tem algumas frases que certos personagens falam, que a polícia fala, que eles estão ali para dar um pouco mais de contexto, para parecer que o mundo do Watchmen é um pouco mais real. Parece realmente que essa versão do Watchmen quer ser um pouquinho mais comportada, digamos assim. Até mesmo numa cena que a Laurie vai visitar a mãe dela, e na HQ ela tem uma revista de adulto com os desenhos dela, enquanto que aqui, nessa versão, é um pôster um pouco mais sensual, mas que também não tem nada demais. E o fato da Laurie se incomodar com só esse pôster, acho que deixa ela até um pouco careta demais. Até consigo entender ela reclamar da versão do quadrinho adulto da mãe, mas de um pôster aleatório, pin-up ali, eu acho que é too much, né? Enfim, são coisas pequenas, mas que parece que ficaram faltando um pouquinho aqui. Outra coisa que eu queria falar, que eu achei sensacional a cena que o Dr. Manhattan chega em Marte. Que ele conta lá todo o passado dele, eles brincam, obrigado por fazer isso, eles brincam com o passado, presente e o futuro. Você vê que eles estão fazendo tudo que eles podem para fazer com que essa cena seja realmente muito boa. Conto do Cargueiro, faltou falar do Conto do Cargueiro. O Conto do Cargueiro vai ser sempre uma das coisas mais difíceis de adaptar do Watchmen, porque a gente tá falando de um personagem aleatório da história que tá lendo uma HQ que, num primeiro momento, não tem nada a ver com a história principal. O ponto é que tem tudo a ver com a jornada do Ozymandias. Porque o Conto do Cargueiro termina com aquele personagem se corrompendo completamente. Mesmo ele não querendo, ou mesmo ele tendo boas intenções, ou mesmo ele só querendo uma vingança. Você pode interpretar aquilo de várias formas, mas pra mim é uma coisa que faz um paralelo com o Ozymandias. E essa animação, ela, digamos assim, ela faz a parte mais óbvia de uma adaptação. Ela faz literalmente o que acontece no quadrinho. Se no painel do quadrinho tem um balão de diálogo da HQ sobressaindo em cima com o que você tá vendo presente, eles vão fazer isso. E na minha cabeça, quando eu li o Watchmen, sempre quando eu releio o Watchmen, pra mim é uma coisa impossível de fazer live action. Só que aí que tá a vantagem de fazer uma animação. Você pode fazer um negócio como esse e não ficar totalmente absurdo. Na verdade, dá até mais personalidade pra história. Então, eu gostei muito como que eles conseguiram adicionar o Conto do Cargueiro de uma forma tão orgânica dentro da história. Brincando com transição, fazendo paralelo, jogando na cara do personagem ali que você sabe o que vai ser, valorizando o texto e a ilustração do Alan Moore, do Dave Gibbons, dentro de uma animação mesmo. Olha, eu não vou ser louco e dizer que essa animação ela é tão boa quanto o quadrinho. É óbvio que não é. É óbvio que não é. Mas dentro do que dava pra fazer, se você nunca quer ler o quadrinho, eu acho que esse é um bom substituto. Mas só se você nunca quer ler o quadrinho, tá? Se você... eu odeio o quadrinho, eu não quero... A animação, eu acho que ela acaba suprindo bem dentro do que pode. E aqui a gente chega num ponto que eu queria falar. Já que essa animação ela é tão igual à HQ, ela é praticamente um ipsis literis, pra que fazer a animação se você vai fazer tão igual? Fica realmente parecendo que não há muito espaço para criatividade, já que eles querem fazer tão igual. E aqui não tem o que argumentar, a HQ é melhor. Ponto. Toda e qualquer versão que querer fazer tão literalmente o que acontece, vai ter esse problema. É difícil de superar. A versão do Snyder, ela até tenta se diferenciar, mas ela erra em muitas coisas. Esse é o problema. E aqui a gente vai ao contrário. Ela quer tanto ser igual ao HQ que isso dá pouca margem para ter uma certa autoralidade no projeto. Eu sei que para o Watchmen esse é um equilíbrio quase impossível de se fazer em qualquer adaptação. Mas é o Watchmen, é uma das melhores HQs de todos os tempos da DC, e é nesse tratamento que a gente deveria estar falando. Mas sim, eu sei que vocês vão perguntar, entre a versão do Snyder e essa animação, eu fico com essa animação porque ela é mais fiel no texto e na sua mensagem. Falando de personagens, eu acho que todos eles estão bem adaptados com a ideia do quadrinho original. É claro, excluindo o fato daquela coisa que eu falei da própria animação. A Laurie e o Coruja jantando ali juntos, e eles deveriam estar se comendo pelos olhos. Eles deveriam estar sedentos, o olho tem que estar assim, ó. E você não sente que eles estão. Tirando isso, mas você vê que eles estão tentando fazer isso, é só que eles não conseguem
porque eles barram na questão da qualidade da animação. Tem uma outra pequena edição que eu achei bem legal, porque como no quadrinho são os painéis, obviamente você preenche os painéis com a sua própria informação para dar movimento para a história, eles têm que dar esse movimento para a história, e quando eles precisam fazer isso, eu achei que eles mudaram muito bem. Como, por exemplo, no início da animação, quando o Rorschach descobre que o cara lá, o Blake, é o comediante. Ele abre a máscara e encontra a máscara do comediante e se assusta. Isso daí não tem na HQ, eu até fui olhar, não tem na HQ. São esses pequenos detalhes que dá uma movimentação, dá um a mais que a própria HQ não pode ter, porque é uma HQ, que eu achei que foi uma grande adição também. Comparando com o Snyder, que é algo inevitável, as pessoas vão fazer, eu acho que essa animação tanto melhora quanto piora a versão do Snyder. No ponto que melhora a versão do Snyder, é que eu acho que a gente consegue perceber ainda mais como que o Snyder é muito bom em replicar os planos da HQ perfeitamente no live action e até mesmo dar um peso para algumas cenas que a gente não tem na própria animação, que está fazendo quase a mesma coisa que a HQ. É o caso da cena lá do sonho americano, que na versão do Snyder tem mais peso, toda aquela parte ali tem um peso maior. Só que essa animação também evidencia o pior que teve na adaptação do Snyder, que era a questão do Rorschach, que eles tiraram alguns diálogos importantes do Rorschach, deram aquela glamourizada em algumas cenas. Então fica por isso, os pontos positivos do Snyder acho que ficaram ainda mais positivos, só que os pontos negativos ficaram muito mais negativos. Mas enfim, vamos dar a nota, eu vou dar nota 8. Disparada a melhor animação da DC esse ano. Entre todas essas coisas que a DC lançou de animação esse ano, eu fico na dúvida se ele é melhor que o Caped Crusader. Eu até acho que é, tá? E me surpreendeu muito, tem seus defeitos sim. Eu vou sempre ficar pensando como que essa animação seria ainda melhor se eles tivessem dado um orçamento de filme de cinema. Porque, olha, dava mesmo. Mas enfim, eu sei que a minha opinião é um pouco polêmica, porque a animação realmente, num primeiro momento, a primeira impressão dela é que ela não é uma animação bonita, mas se vocês querem ver, além da animação bonita, vocês querem ver como uma adaptação, o esforço para conseguir colocar o quadrinho do Watchmen, que é realmente muito difícil de adaptar, levar para uma animação e conseguir preencher bem as lacunas, fazendo mínimas alterações e mantendo a essência da história sem deturbar ela, com grandes adaptações dos personagens, eu acho que você vai ficar satisfeito. Eu acho também, cada um tem a sua opinião. Mas enfim, galera, por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui, muito obrigado e dá-lhe descer. E essa foi a nossa análise de Watchmen, animação parte 1. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.